pandemia do Covid-19 vem acompanhada de muitas informações falsas e deturpadas e precisamos estar muito atentos. Eu sou Renata Miele, sou coordenadora-geral do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação e secretária-geral do Centro de Estudos da Mídia Alternativa Barão de Itararé. E vou falar aqui com vocês sobre como essas fake news atingem a nossa democracia e o que fazer para combatê-las sem violar direitos. Eu acho que, em primeiro lugar, é preciso dizer que o uso de informações falsas e deturpadas não é novo nos processos políticos e sociais no nosso país. O que há de novo nesse processo é a escala e a velocidade com a qual elas se disseminam dentro da internet e do ambiente digital, nas redes sociais, nos serviços de aplicativo de mensagem, né? Essas desinformações e notícias deturpadas ou as fake news que circulam com o propósito de influenciar de forma ilegítima na nossa democracia, elas não são publicadas ou divulgadas por pessoas que cometem um erro ou que querem fazer uma brincadeira ou mesmo que tenham uma opinião mais ácida. Elas são produzidas em larga escala por indústrias de produção de conteúdo que usam de uma inteligência política e de marketing para construir mensagens para atingir públicos muito específicos. Como isso acontece? À medida que nós usamos a internet, usamos as redes sociais, nós deixamos, né, nessas plataformas, sem que nós saibamos, hábitos de consumo cada vez que a gente faz uma pesquisa, deixamos nossas visões de mundo, nossas emoções, cada vez que nós interagimos numa postagem, colocamos lá um rostinho triste, de raiva, um coraçãozinho, e a partir dessas informações eles vão constituindo banco de dados que são um insumo valioso para empresas de marketing político e que prestam serviços para gabinetes do ódio, por exemplo, né? E que são a partir de um alto volume de recursos financeiros e junto com essas informações e a compra de banco de dados, o uso dos serviços de mensagem, eles direcionam propagandas para atingir você, sua família ou qualquer pessoa a partir daquilo que lhe mais é caro, né? Seus medos, suas ansiedades, seus desejos. É assim que ao longo do último período nós temos acompanhado e visto essas fake news impactar e influenciar de forma ilegítima e antidemocrática processos democráticos. Exemplos há muitos, né? Vamos pegar aqui recentemente talvez o mais conhecido, o que ficou mais popular, que é o caso do kit gay, né? Muitas pessoas compartilharam aquilo, mesmo sabendo que aquilo não existia, porque tinham medo que isso pudesse virar uma política pública e influenciar crianças, porque nós temos uma sociedade conservadora. Bem, então, o que fazer e o que não devemos fazer para combater essas fake news que estão atingindo de uma maneira tão grave a nossa democracia? Primeiro, o que nós não devemos fazer. Nós não devemos dar mais poder para as plataformas privadas de internet, que são grandes monopólios mundiais, né, que definem o que circula ou não de informação na nossa sociedade, né? São essas as plataformas, as novas moderadoras do fluxo de informação na sociedade contemporânea. Elas já fazem isso à medida que elas, por critérios que nós não conhecemos, definem o que aparece na minha timeline ou o que não aparece, o que vai viralizar mais, o que vai viralizar menos. Portanto, nós não podemos dar mais poder dizendo assim, o Facebook precisa retirar as fake news, é responsabilidade do Facebook ou de qualquer outra plataforma. Não, eles não podem ser responsáveis por decidir o que é um discurso legítimo ou o que não é um discurso legítimo, porque isso pode violar de forma muito grave a nossa liberdade de expressão. Segunda coisa que nós não devemos fazer, cair na tentação de criar um ministério da verdade, de criar um órgão, seja ele ligado ao Estado, seja ele ligado a empresas privadas, como checadores de notícia, por exemplo, que cumprem um papel importante, mas não podem ter o papel
de decidir o que é notícia falsa, o que é desinformação ou não. Porque há uma linha tênue, né, sobre como decidir o que é uma notícia que foi criada com o propósito de causar dano, ou o que, por exemplo, foi um erro jornalístico, que muitas vezes pode acontecer, mas não tinha o objetivo de trazer um problema social. Então, nós não podemos conferir a um setor, seja ele do Estado ou um setor privado, a decisão do que é verdade ou mentira no debate público. Esse é um tema muito importante e fazermos isso com o legítimo desejo de acabar com as fake news pode trazer um problema ainda mais grave para a democracia e para a liberdade de expressão. E o que podemos fazer? Uma coisa bacana que eu acho que é importante ser feita para combater essa desinformação é impor mais critérios de transparência para que essas plataformas que já moderam conteúdo expliquem, né? Tornem público para a sociedade quais são os critérios que elas utilizam. Também mais critérios de transparência para os conteúdos pagos que circulam no interior dessas plataformas, porque as redes massivas de propagação de fake news, as fazendas de propagação de fake news, elas circulam nessas plataformas à custa de muito recurso econômico de impulsionamento e patrocínio. Portanto, ter transparências sobre aquilo que circula com base em recurso econômico, portanto, para ter um alcance maior e às vezes artificial, é uma forma da gente identificar nós de produção de desinformação. A outra coisa que é importantíssima é lutar pela universalização de fato do acesso à internet de qualidade, com preços acessíveis para todos. Porque a gente recebe muitas vezes uma notícia no nosso WhatsApp ou vemos alguma manchete no Facebook que são gratuitos no nosso celular, e é pelo celular que a grande maioria da população acessa a internet, e nós não temos como fazer a checagem daquela informação, porque nós não temos pacote de dados, porque é caro, então a gente acaba não tendo os instrumentos para poder buscar mais informações sobre os fatos que circulam. O que me leva, por fim, à terceira coisa que eu acho importantíssima para que a gente possa reduzir a circulação de desinformação vamos sempre buscar checar as informações, buscar outras fontes, buscar ouvir e ler pessoas ou fontes de notícias que estão trazendo uma visão diferente daquela que foi compartilhada inicialmente por você. Então, quanto mais informação, quanto mais fontes, quanto mais diversidade e pluralidade de fontes a gente acessar para ter segurança sobre a veracidade de determinado conteúdo que chegou para você, menos a gente vai repassar de desinformação por aí e vamos estar mais preparados para enfrentar essa situação de insegurança informacional que marca o momento que nós estamos vivendo.